Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é José Erasmo Silva, eu vou ministrar a disciplina de Matemática Discreta para Engenharia da Computação e Ciência da Computação. Nessa primeira aula nós vamos começar a disciplina de maneira um pouco mais abrangente, vamos fazer uma breve apresentação do que é a, a matemática discreta e onde a gente espera chegar com esse curso de matemática discreta, tá? Quando falamos em matemática discreta, nós estamos falando de uma matemática muito ligada à computação. Por quê? Porque o computador ele trabalha com objetos separados, representações simbólicas, decisões lógicas, combinações, estruturas de dados e relações entre informações, tá? Então, primeiro, a gente vai entender o que é essa disciplina e por que que ela é importante para a computação. Depois, a gente vai iniciar o primeiro conteúdo, que é a linguagem de conjuntos, tá? A gente vai falar sobre conjuntos, coisas que vocês já viram anteriormente, mas a gente vai voltar a ver novamente, tá? Então, ao longo da aula, eu quero que vocês prestem atenção principalmente na leitura da notação. Em matemática discreta, entender os símbolos é tão importante quanto fazer contas, tá? Muitas vezes o erro não está no cálculo, mas na interpretação do que a notação está dizendo, entende? Então, a pergunta que vai guiar a nossa aula é: como representar uma situação de maneira precisa para que ela possa ser analisada, organizada e, em muitos casos, transformada em um algoritmo. Vamos começar pela pergunta mais geral. O que é matemática discreta? Tá. A palavra discreta aqui, ela não tem sentido de algo tímido ou reservado, ela tem a ideia de elementos separados, tá? Ela vem da ideia de elementos distinguíveis, contáveis, tá? Diferentemente do cálculo, que trabalha muito com variações contínuas, tá? Curvas, processos que mudam suavemente, a matemática discreta ela trabalha com estruturas formadas por unidades separadas, tá? Por exemplo, um conjunto de usuários, uma lista de arquivos, né? Um grafo com vértices e arestas, ele é discreto, tá? Uma senha formada por caracteres é discreta. Uma sequência de instruções em um algoritmo ela pode ser analisada discretamente. Tá? Então, isso aparece em várias partes do curso: conjuntos, relações, funções, contagem, grafos, árvores, lógica de demonstrações. Tá? Cada um desses temas ajuda ao que? A organizar os problemas de forma mais precisa. Na computação, essa precisão ela é fundamental. Antes de programar uma solução, precisamos representar o problema. Antes de consultar os dados, precisamos definir quais elementos pertencem ao conjunto buscado. Antes de otimizar um caminho, nós precisamos representar pontos e conexões, tá? Por isso, a matemática discreta ela funciona como uma linguagem de modelagem. Tá? Ela transforma, ela ajuda a transformar problemas reais em objetos formais que podem ser tratados com raciocínio lógico e depois com algoritmos. Agora, vamos conectar isso diretamente com a computação. Conjuntos aparecem antes mesmo de escrevermos uma linha de código. É, Quando um sistema precisa filtrar usuários ativos, que também são pagantes, ele está trabalhando com uma intersecção de conjuntos. O conjunto dos usuários ativos e o conjunto dos usuários pagantes. Tá? Podemos pensar assim. Quando falamos em administradores, esses administradores estão dentro de um conjunto dos usuários do sistema. Então, estamos usando a ideia de subconjunto.
Todo administrador é um usuário, mas nem todo usuário é um administrador. Um banco de dados quando fazemos uma consulta por condição, também estamos definindo um conjunto dos registros que satisfazem certa propriedade. Por exemplo, todos os clientes de uma cidade, todos os pedidos acima de determinado valor, ou todos os alunos aprovados. Então, em estruturas de dados, também trabalhamos com coleções, ou seja, listas, filas, pilhas, árvores, mapas e conjuntos propriamente ditos. Cada estrutura organiza elementos de forma diferente. A matemática discreta, ela ajuda o quê? A passar por 4 etapas: a modelagem, a representação, o algoritmo e a solução. Primeiro entendemos o problema, depois representamos formalmente. Em seguida pensamos em um procedimento. Por fim, analisamos a solução. Então, quando estudamos conjuntos, não estamos estudando um tema isolado. Estamos estudando uma das linguagens fundamentais para organizar informação em computação. Esse slide ele mostra uma visão geral da disciplina. Nós vamos começar com conjuntos, porque eles são a base para muitos outros conteúdos. Depois, vamos estudar relações e funções, que dependem fortemente da ideia de pares, domínio, imagem, associação entre elementos. Em seguida, vamos trabalhar com contagem, combinações e probabilidade discreta. Aqui, a pergunta central passa a ser: de quantas maneiras algo pode acontecer? Essa pergunta aparece em senhas, chaves, testes, sorteios, amostragens, análise de possibilidades e complexidade de problemas. Depois entramos nas demonstrações. Aqui ficou linda essa separação silábica aqui, né? Depois eu corrijo isso para vocês. Depois entramos em demonstrações. Tá? Essa parte ela é importante porque a matemática discreta não é apenas aplicar fórmula. Ela também exige justificar por que uma aplicação é verdadeira ou falsa. Demonstração direta, contraposição, contradição, contraexemplo e indução matemática são ferramentas para isso. No final chegamos a grafos e árvores, que são estruturas extremamente importantes na computação. Tá? Redes sociais, mapas, rotas, dependências entre tarefas, árvores de decisão, códigos de Huffman são exemplos de aplicação. Hoje ficaremos no primeiro bloco de conjuntos, mas é importante perceber que esse primeiro bloco não termina nele mesmo. Ele prepara a linguagem que usaremos em quase toda a disciplina. Tá bom? Beleza, então, vamos continuar. Ao final dessa aula, eu espero que vocês consigam realizar 5 coisas. Primeiro, reconhecer um conjunto como uma coleção ordenada de objetos. Tá? Isso significa que o conjunto reúne elementos, mas a ordem em que escrevemos esses elementos normalmente não altera o conjunto. Segundo, usar corretamente as notações de pertinência. Quando escrevemos x pertence a A, estamos dizendo que x é um elemento do conjunto A. Quando escrevemos x não pertence a A, estamos dizendo o contrário. Terceiro, diferenciar elemento, conjunto e subconjunto.
essa diferença é muito importante. Um elemento é um objeto individual. Um conjunto é uma coleção de objetos. Um subconjunto que está contido dentro de outro conjunto é uma coleção de objetos dentro de outro conjunto, tá? E o quarto, interpretar as notações. A, subconjunto de B, e A, subconjunto do próprio B, a diferença entre essas duas ideias pode parecer pequena, mas é conceitualmente importante, tá? Que mais? O quinto, construir o conjunto das partes de conjuntos pequenos. Tá? Então, o conjunto das partes reúne todos os subconjuntos possíveis de um conjunto. A estratégia da aula será simples. Nós vamos partir de exemplos intuitivos, ler a notação com calma, relacionar com situações de computação e fechar com um exercício guiado. Tá? Beleza, vamos começar pela ideia intuitiva de conjunto. Tá? Um conjunto é uma coleção não ordenada de objetos. Esses objetos são chamados de elementos. Por exemplo, se eu escrevo A igual a Python, Java, SQL, eu estou dizendo que A é um conjunto formado por três elementos: Python, Java e SQL. Tá? A palavra não ordenada é importante, tá? Em um conjunto, a ordem dos elementos não altera o conjunto. Tá? Então, o conjunto formado por 1, 2, 3 é o mesmo conjunto formado por 3, 2, 1. Os elementos são os mesmos, apenas foram escritos em outra ordem. Tá? Também é importante lembrar que, em geral, a repetição não muda o conjunto. Se eu escrevo 1, 1, 2, 3, o elemento 1 não passa a contar como dois elementos diferentes dentro do conjunto. O conjunto continua sendo formado por 1, 2, 3. Na computação, nós podemos pensar em muitos exemplos de conjuntos. Usuários de um sistema, arquivos de uma pasta, linguagens conhecidas por um programador, nós de uma rede, resultados de uma consulta, ou permissões atribuídas a um perfil. O ponto central é: sempre que temos uma coleção de objetos bem definidos, nós podemos representá-la como um conjunto. Essa representação permite organizar melhor o problema e aplicar regras matemáticas sobre ele. Agora vamos separar duas ideias: conjunto e elemento. Considere o conjunto A formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Quando eu pergunto se 4 pertence a A, eu estou perguntando se 4 aparece como um dos elementos desse conjunto. Como 4 está na lista, escrevemos 4 pertence a A, tá bom? A leitura do símbolo é muito importante. O símbolo E significa pertence a. Então, 4 pertence a A deve ser lido como 4 pertence a A. 4 e A deve ser lido como 4 pertence a A. Tá? Agora, se eu pergunto se 5 pertence a A e a resposta é não, porque 5 não está entre os elementos, 2, 4, 6 e 8, nesse caso, escrevemos 5 com o E cortado e A. Tá? E lemos, 5 não pertence a A. Tá? O cuidado conceitual é o seguinte: elemento é um objeto individual, conjunto é a coleção que reúne objetos. Então, 4 é um elemento, A é o conjunto. Pensando em computação, suponha que A seja o conjunto de usuários ativos de um sistema. Se escrevemos Maria pertence a A, estamos dizendo que Maria está ativa no sistema.
Se João não pertence a A, estamos dizendo que João não está ativo naquele conjunto específico. Essa notação simples, ela será usada várias vezes ao longo do curso. Por isso é importante que ela fique natural desde agora para vocês. Um conjunto ele pode ser representado de mais de uma forma. A primeira forma é por listagem. Nesse caso, escrevemos explicitamente os elementos do conjunto. Por exemplo, A igual a 2, 4, 6, 8. Tá? Essa forma é simples quando o conjunto tem poucos elementos. Tá? A segunda forma é por propriedade. Em vez de listar todos os elementos, nós descrevemos a regra que define quem pertence ao conjunto. Por exemplo, B é o conjunto dos x pertencentes aos naturais, tal que x é par e está entre 0 e 10. Tá? Então, x pertence a n, tal que x é par e 0 é menor que x e é menor que 10, ou seja, x está entre 0 e 10. Tá? A segunda forma é por propriedade. Em vez de listar todos os elementos, descrevemos uma regra que define quem pertence ao conjunto. Tá? Então, aqui aparece uma leitura importante. Tá? A barra vertical ela pode ser lida como tal que. Tá? Então, quando escrevemos x pertence aos naturais, barra vertical, x é par, estamos dizendo x pertence aos naturais, tal que x é par. A terceira forma é por contexto. Por exemplo, C é o conjunto dos usuários com permissão de administrador. Eu não listei os usuários, tá? Mas descrevi o critério de pertencimento. Essa forma é muito comum em computação. Quando criamos uma consulta no banco de dados, geralmente estamos definindo um conjunto por propriedade. Todos os registros que satisfazem determinada condição vão entrar nesse conjunto. Tá? Portanto, representar conjuntos não é apenas escrever chaves, é definir com clareza quais objetos entram e quais objetos ficam fora do conjunto. Nesse slide aparecem alguns conjuntos numéricos e duas ideias importantes: conjunto vazio e conjunto universo. Tá? Esse zero cortado é igual a um conjunto vazio, ele não possui nenhum elemento. Tá? Conjunto universo é o conjunto de referência do problema. Tá? Exemplo, se o U é o conjunto dos alunos da turma, qualquer subconjunto citado na atividade deve ser entendido dentro dessa turma. Tá? Os conjuntos numéricos mais comuns são naturais, inteiros, racionais e reais. Em muitos problemas, quando dizemos que x pertence aos naturais ou que x pertence aos inteiros, estamos restringindo ao tipo de valor que x pode assumir. Por exemplo, se x representa a quantidade de alunos de uma turma, faz sentido trabalhar com números naturais. Se x representa o saldo financeiro, talvez faça sentido aceitar números positivos, negativos, decimais, dependendo do contexto. Agora, o conjunto vazio é o conjunto que não possui elemento nenhum. A notação é esse símbolo de zero cortado. Ele é importante porque muitas consultas ou condições podem retornar nenhum resultado. Podem não retornar nenhum resultado. Por exemplo, se eu procuro alunos da turma com idade maior que 100 anos, provavelmente o resultado vai ser um conjunto vazio. Já o conjunto universo, ele é o conjunto de referência do problema. Ele define o ambiente dentro do qual estamos trabalhando. Se o universo é o
subconjunto dos alunos dessa turma, então todos os subconjuntos que citamos devem ser entendidos dentro dessa turma. Essa ideia é importante porque uma afirmação pode mudar de sentido quando mudamos o universo. E aí o mesmo filtro aplicado a uma turma, a uma escola ou a todos os alunos de uma universidade podem gerar conjuntos diferentes. Agora entramos na ideia de subconjunto. Dizemos que A é subconjunto de B, tá? E quando que isso acontece? Quando todo elemento de A também é elemento de B. A notação A é subconjunto de B e lemos A é subconjunto de B, tá? Esse U deitado com o tracinho embaixo representa é subconjunto de B. A é subconjunto de B, tá? Esse aqui é o símbolo do subconjunto, tá bom? Beleza. A palavra todo, ela é essencial. Não basta que alguns elementos de A estejam em B. Para A ser subconjunto de B, todos os elementos de A precisam estar em B. Vamos a um exemplo do slide B. Vamos a um exemplo do slide. Por exemplo, B é o conjunto dos números dos usuários do sistema. A é o conjunto dos usuários administradores. Tá? Então, B, usuários do sistema, A, usuários administradores. Todo administrador precisa ser um usuário do sistema. Então, o conjunto dos administradores está contido no conjunto de usuários. Nesse caso, podemos escrever administradores está contido em usuários. Tá? Isso não significa que todos os usuários são administradores, significa apenas que todo administrador pertence ao conjunto maior de usuários. Esse tipo de raciocínio aparece muito em permissões, perfis de acesso, categorias, classificações hierárquicas. Tá? Por exemplo, o conjunto dos alunos aprovado é subconjunto dos alunos matriculados. O conjunto dos arquivos PDF é subconjunto dos arquivos de uma pasta. O conjunto dos clientes inadimplentes é subconjunto dos clientes cadastrados. Sempre que tivermos a ideia de uma categoria menor dentro de uma categoria maior, provavelmente estaremos trabalhando com subconjuntos. Aqui precisamos diferenciar três notações, que são muito parecidas. Quando escrevemos que A está contido, estamos dizendo que A está contido em B, mas A pode ser igual a B. Ou seja, todo elemento de A pertence a B e não há problema se A e B tiverem exatamente os mesmos elementos. Tá? Quando escrevemos A pertence a B, estamos dizendo que A é subconjunto próprio de B. Nesse caso, quando a gente usa esse U aqui sem o tracinho, né? A está contido em B e A é diferente de B. Então, nós estamos dizendo que A é subconjunto próprio de B, tá? Nesse caso, A está contido em B, mas A é diferente de B. Portanto, B tem pelo menos um elemento que não está em A. Tá? Quando escrevemos A igual a B, estamos dizendo que A e B têm exatamente os mesmos elementos. Tá? A ordem não importa. O que importa é a coleção de elementos. Tá? Vamos olhar para o exemplo A. É conjunto de 1 e 2. Tá? B é conjunto 1, 2, 3. C é conjunto 2, 1. Tá? Então, quando eu digo A
pertence a B é verdadeiro, tá? Todos os elementos de A estão também aqui em B. Quando eu digo A é igual a C, também é verdadeiro, porque todos os elementos de A estão aqui em C, apesar da ordem não estar a mesma, tá? Quando eu digo C pertence a A, também é verdadeiro, tá? Aqui na realidade esse tracinho aqui ele faz o papel de igual, tá? É igual ou está contido, tá? Então, se eu falasse que B é igual ou está contido em A, também seria verdadeiro, tá? Beleza? Então, acho que tranquilo essa parte, né, galera? Cuidado aqui é não confundir o elemento com o subconjunto e não achar que a ordem altera a igualdade entre conjuntos, tá? Agora vamos estudar o conjunto das partes, tá? O conjunto das partes de A é o conjunto formado por todos os subconjuntos de A. A notação usada aqui é P de A, tá? Vamos pegar um exemplo pequeno. A é igual a e B. Quais são os subconjuntos de A? Primeiro, temos o conjunto vazio. Ele é o subconjunto de qualquer conjunto. Depois, temos o subconjunto formado apenas por A. Também temos o subconjunto formado por apenas B. E, por fim, temos o próprio conjunto A formado por A e B. Então, P de A é o conjunto que reúne esses quatro subconjuntos: vazio, conjunto com A, conjunto com B e conjunto com A e B. Então percebam que P de A é um conjunto cujos elementos também são conjuntos. Esse detalhe é importante. Os elementos de P de A, não são simplesmente A e B. Os elementos de P de A são subconjunto de A. Tá? A regra de contagem é a seguinte: se A tem n elementos, então o conjunto das partes A tem 2 elevado a n. Por que 2 elevado a n? Porque cada elemento A há duas possibilidades. Ele entra ou não entra em um subconjunto. Tá? Se A tem 2 elementos, temos duas escolhas para as duas escolhas para B. Tá? Vamos lá. Se A tem 2 elementos, temos duas escolhas para A e duas escolhas para B. Totalizando 2 vezes 2, ou seja, 4 subconjuntos. Tá? Essa ideia tem relação direta com a computação. Em muitos problemas, nós precisamos analisar combinações, combinações de escolhas, incluir ou não incluir um item, ativar ou não a opção, selecionar ou não selecionar uma permissão e por aí vai. Tá? Agora a gente vai fazer um pequeno exercício guiado, tá? Para verificar se a notação ficou clara, tá? O conjunto universo é U, igual a 1, 2, 3, 4 e 5. Dentro dele temos A igual a 1, 2, B igual a 1, 2, 3 e C igual a 2 e 4. Tá? Então tem aqui o meu universo e tem aqui os meus conjuntos. Tá? Meus conjuntos. A primeira afirmação, 2 pertence a A, isso é verdadeiro. Por quê? Porque A contém os elementos 2 e 1. Segunda afirmação, A é subconjunto de B, isso também é verdadeiro. Tá? Porque todos os elementos de A, isto é, 1 e 2, aparecem em B. Terceira afirmação, C é subconjunto de B, C tem os elementos 2 e 4. O elemento 2 está em B, mas o elemento 4 não está em B. Portanto, C não é subconjunto e essa afirmação ela é falsa. Tá?
A quarta afirmação, ela diz o seguinte: o conjunto vazio é subconjunto de A. Isso é verdadeiro? O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Tá? De forma intuitiva, não existe nenhum elemento no vazio que não viole a regra de estar em A. E a quinta afirmação é P de A é igual a vazio. Quinta afirmação, P de A é igual a vazio, né? Com I conjunto 2 e conjunto I e 2. Como A tem os termos elementos, tem os elementos 1 e 2, seus subconjuntos são o que? Exatamente esses quatro, né? Portanto, a afirmação ela é verdadeira, né? Então, esse exercício ele resume os principais pontos da aula: pertinência, subconjunto e conjuntos de partes separadas. Se vocês entenderam bem essas ideias, a próxima aula é sobre operações conjuntas e ficará muito mais fácil, tá? Beleza, então. Bom, vamos fazer um resumo para a gente fechar. Primeiro, conjunto é uma coleção não ordenada de objetos. Isso significa que a ordem dos elementos não muda o conjunto. Segundo, a notação X e A indica pertinência, tá? Ou pertencimento, tá? Ela responde à pergunta: X é elemento de A? Terceiro, a notação A com esse U igual deitado, AB, indica inclusão entre grupos. Ela responde à pergunta: todo elemento de A também pertence a 8. Quarto, o conjunto das partes P de A contém todos os subconjuntos de A. Se A tem n elementos, então P de A tem 2 elementos elevado a n elementos. Tá? Esses conceitos são básicos, tá? Mas não serão usados o tempo todo. Na primeira aula, nós usamos o tempo para uma espécie de na próxima aula, nós vamos avançar para operações com conjunto, união, intersecção, diferença, tá? Complemento e leis de álgebra dos conjuntos. A ideia será entender como combinar conjuntos e como essas operações aparecem em situações da computação, principalmente em filtros, como permissões, organização de dados e tal, né? Como estudo após essa aula, eu recomendo revisar os símbolos, pertence, não pertence, está contido, vazio, enfim, e tentar construir o conjunto das partes de conjuntos com 2 ou 3 elementos. Esse treino inicial ele ajuda bastante para quê? Para entrarmos nas operações. Tá bom, galera? Por hoje é isso, fico à disposição. Dúvidas, escrevam que eu respondo todos os comentários. Muito obrigado.